Irmãos e irmãs, nós queremos nesse momento refletir na palavra de Deus, em especial nesse texto há pouco lido, o texto de Marcos 10, na história de Jesus com o cego Bartimeu. Essa é a nossa base, a gente sempre fundamenta a nossa palavra num texto bíblico. E para iniciar essa reflexão, compartilho com vocês essa imagem com várias mordaças. Essa é a palavra, mordaças. Segundo o dicionário, é um objeto feito de pano, adesivo, couro ou qualquer outro material para calar, para evitar que a pessoa fale, para que a pessoa grite. Por que eu estou falando? Por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando essa situação por causa do texto bíblico, que diz que violentamente, incisivamente, pessoas tentavam calar alguém. Era um cala-boca, um para-te quieto. Se pudessem, teriam colocado uma mordaça. E o contexto, a ideia bíblica, está nesse texto bíblico que eu coloco na projeção, para que vocês percebam, que diz que Jesus estava saindo de Jericó, e que Bartimeu provavelmente ouviu os relatos de que Jesus passaria, e ouvindo o burburinho, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. E aí o texto diz que os discípulos, as pessoas ao redor, o repreendiam para que se calasse. Está sublinhado ali. Esse é o ponto. O que Bartimeu estava fazendo era uma oração, um clamor. Estava dirigindo o seu clamor a Deus. E enquanto isso, forças, palavras, direções o repreendiam para que ele se calasse. E a reflexão inicial e direta para a gente é o que tem tentado silenciar a tua oração. O que tem abafado, amordaçado o teu clamor? E com isso não é simplesmente uma oração em que a gente diz palavras, mas nosso contato com Deus, a nossa vida com Deus. O que tem servido de obstáculo, de mordaça? Essa é a pergunta, essa é a reflexão que eu proponho, que eu trago para a gente, para que a gente pense, para que a gente analise. E isso é muito sério e muito preocupante. Quando duas pessoas brigam, eu acho que nem todo mundo usa as mesmas expressões, mas eu já vi muita gente usando, acho que é do conhecimento de todo mundo. Quando duas pessoas estão brigadas, digamos assim, se desentenderam. Aí o pessoal chega e diz assim: elas não estão se falando. Já ouviram essa expressão ou não? Acho que sim, né? Aqueles dois lá não estão se falando. O que está acontecendo ali? Algo está amordaçando, algo está silenciando, algo está impedindo essa relação, esse diálogo, essa conversa, um com o outro. E o que tem impedido o nosso diálogo, a nossa conversa com Deus? E percebam o quanto é sério. Os dois não estão bem? Tu não está de bem? Essa é a reflexão. O que serve de mordaça? O que se cria como mordaça? Vejam, eu coloquei aqui um desenhozinho com um ponto de interrogação, porque é algo que cada um tem que pensar. O que me atrapalha? O que está me incomodando? A primeira que eu quero dizer assim é a mordaça da autossuficiência. Sabe assim, o que é autossuficiência? É um paradoxo, porque é aquele momento que a gente está muito bem. Sabe quando a gente se garante? Não, eu sou uma pessoa, eu sei cuidar das minhas coisas. Eu sou uma pessoa eficiente, eu me resolvo. Então eu tô tão bem, e é um paradoxo, eu usei essa palavra porque é uma bênção, né? Eu estou tão bem que isso me impede de, eu não preciso, sou autossuficiente, não preciso clamar. Quando eu precisar eu falo, tá bom? E a gente esquece que Deus é um Deus relacional. Como um pai que chega e pergunta coisas às vezes bobas para ouvir a resposta do filho,
E alguém diz que quando Jesus pergunta para Bartimeu assim, né, o que quer que eu faça, já que ele era cego, era uma pergunta meio óbvia, né? Quero ver. Mas é porque ele quer nos ouvir, ele quer conversar. Se o ser humano é social, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus quer ter um relacionamento com a gente, quer conversar conosco. E essa autossuficiência por vezes atrapalha. Outra mordaça, que eu vou dizer assim, é a da soberba. Tem a palavra sempre ali, mordaça da soberba. Cheio de si mesmo, eu não preciso, não tenho problemas com isso, está tudo bem comigo. Tem uma palavra bíblica muito intensa, muito forte, lá no livro de Apocalipse. Ela diz assim, olha, tu pensas que és rico, mas na verdade és pobre, miserável, nu. Tu achas que está bem, mas na verdade tu estás perdido. É uma palavra muito dura, Apocalipse 4:17. E essa soberba é daqueles que literalmente, ela se confunde, quase o mesmo material da autossuficiência, mas ela é um pouco mais incisiva, mais cheia de si. Tem também do orgulho, que é semelhante à mordaça do orgulho. Quando a gente está assim, pensando, olha, eu podia falar, mas não quero. Que a gente acaba pensando só na gente mesmo, né? E a gente se silencia. E nessas horas, às vezes, precisa de um chacoalhão. Vocês já notaram, assim, que quando algo bem ruim acontece na vida da gente, parece que a gente se conecta mais com Deus. Precisaria disso? Que bom se não precisasse. Outra mordaça, a mordaça, que vocês podem ver a seguinte agora, a mordaça da incredulidade. Essa mordaça, ela é óbvia. Se eu não creio, por que eu vou falar? Eu vou silenciar. Mas assim, o contraponto, apesar de ser tão óbvio, eu trago, porque eu digo, declaro, falo para vocês. Gente, Deus existe. Os céus proclamam a glória de Deus, a ciência com as suas descobertas e a potencialidade da vida mostra, há uma mente superior, criadora. Será que é uma mordaça que deve nos silenciar? Vejam a próxima que eu coloco aí. A mordaça, eu até botei uma palavra meio estranha ali, mas técnica, agnosticismo. O que é isso? É quase uma incredulidade, mas não é bem uma incredulidade. A incredulidade, ela diz, Deus não existe, então por que eu vou falar? É uma mordaça forte. Essa aqui, essa crença é aquele cara, aquela pessoa que sabe, Deus existe, eu creio que Deus existe, mas crê que Deus é um Deus indiferente, é um Deus distante. Bom, tem uma mente criadora, mas que não está nem aí para mim, não se importa comigo. Gente, o que a Bíblia nos mostra é que Deus se fez Emanuel. Alguém lembra do que quer dizer Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus se fez gente, se entregou, se importa com a gente, se aproxima da gente. Mas então se Deus é poderoso, por que existe o mal e as tristezas? A palavra bíblica coloca, não se arranca todo o joio agora, para que dar misericórdia e chance também de arrependimento até o fim dos tempos. É uma mordaça que tem que ser tirada, ela não tem sentido. Vamos ver mais uma, dentro desse raciocínio que nós estamos falando. Essa questão da indiferença, ela também ela é curiosa. Eu tenho até falado essa frase, eu vou dizer com calma aqui, escutem bem agora, prestem atenção. Tem muita gente que sabe que Deus existe, sabe, crê que não, Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Será que você faz assim? Tipo, eu sei que Deus existe, mas não, tudo bem, eu tenho outras coisas para cuidar agora. Sabe que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. É uma mordaça, impede o meu clamor, impede essa comunhão com Deus. Cuidado com essa indiferença. Apocalipse 3, 15, 16 é aquele texto duro
que diz assim, é uma palavra de Deus para um povo, para um tipo de comunidade, de igreja. Diz, vocês são mornos, não são nem frios nem quentes. Quem me dera que fossem frios ou quentes, vocês são mornos. A palavra que eu estou usando, indiferentes. E aí a palavra até é dura demais, porque diz assim, porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma palavra de convite a tirar essa mordaça da indiferença e estar junto com o Senhor. Ainda eu queria colocar uma palavra que eu sei lá se existe, eu coloquei na próxima agora, no próximo slide, escrevi ali cientificismo. Praticamente criei essa palavra, se é que talvez existe, né? Não olhei no dicionário, né? Eu fui colocar ali para identificar o que eu quero dizer com isso. É que alguns assim, com uma pouca profundidade, como aquela e bate nas pedras, e ela não consegue se aprofundar e pegar os nutrientes. Com pouca profundidade, na menor contradição aparente entre ciência e fé, dizem, bom, pois é, eu não creio mais. E não percebem que Deus é o Criador, e que todas as coisas mostram a sua glória, e que andam juntas. Vocês lembram como é que diz a palavra de Jesus? Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Ele não pede para a gente anular a razão, a inteligência, a ciência, andam juntas. E por fim, apesar de ter muitas outras que eu poderia colocar, eu coloco aqui a mordaça da desesperança. Essa é triste, e essa o maligno tenta atacar com muita força, de roubar a esperança da gente. Quando as coisas são tão difíceis que a vida fica amarga, e acho que cada um sabe um pouco dessa descrição. E a gente vai perdendo a esperança. O apóstolo e a Bíblia diz, aquele que põe a sua esperança só nesse mundo é o mais infeliz. E é um sustento de que nós sempre podemos ter e esperar em Deus. E é isso que mostra Bartimeu. Eu quero mostrar para vocês novamente esse versículo. Vejam ali, como Bartimeu reagiu. Diz assim, e muitos o repreendiam para que se calasse. A ideia da mordaça, que eu trabalhei com vocês aqui. Mas olha o que o Bartimeu fazia. Tem um adversativo, o mas. Mas, ele gritava cada vez mais. Quando alguém vinha com para-te quieto, ele gritava cada vez mais. Por isso, quando o mundo nos oprimir, quando pesar a nossa cruz, crê somente, diz Jesus. Clame ainda mais. Porque o Senhor Bartimeu mostra uma esperança, ele dizia, filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Essa expressão filho de Davi é uma expressão do Antigo Testamento, que diz que nasceria um da descendência de Davi, que seria o rei dos reis, e que venceria tudo e a todos. É a esperança, não a desesperança, espera, ele chegará, e ele sabia desse cara chamado Jesus, e dizia, não é só mais um, ele é o filho de Davi, e ele pode me ajudar. E aí então o que acontece? Diz o texto que Jesus para. Jesus parou, diz o texto. É interessante isso, ele está indo e ele para. O clamor, a oração, Jesus ouve a oração, ele ouve, ele para. Ele chama Bartimeu e ele conversa, porque ele gosta de conversar. Ele não gosta de mordaça na conversa, na oração. O que queres que eu faça? Eu quero ver. A tua fé te salvou. E Bartimeu passa não só a ver, como a segui-lo. Eu quero concluir esse momento dizendo assim que a gente tem que tirar essas mordaças. Tem que parar com isso. E eu citei esse número, mas a tua mordaça pode ser diferente. E infelizmente eu não posso pensar por ti. Pense você. Qual é a mordaça que te impede do amplo relacionamento com Deus? E na força do Espírito eu digo, tira isso não vai te fazer bem. E além de convidar a tirar essa mordaça, eu sempre tenho que apontar para Jesus no final. E Jesus, ele permitiu-se ser amordaçado. Quando ele nos dá a chance de falar, ele se fez
amordaçado em nosso lugar. Quando Ele tira o nosso pecado, Ele se fez pecado em nosso lugar. Vejam esse texto que é uma profecia sobre Jesus. Isaías 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda. Diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pilatos perguntou: tu não vai falar nada? E ele silenciou, porque ele quis assumir a tua culpa, a minha culpa, para nos dar intenso relacionamento com os céus abertos para todos nós. E isso nos dá perdão, isso nos dá paz, e isso nos dá vida. Vivamos nessa vida, vivamos uma conversa íntima com esse amigo que quer conversar com a gente. E não só isso, quer abrir os olhos da fé para o dia a dia. Que assim seja. Amém.